poxa, precisava morrer o meu filho para o homicídio contra a criança ser crime hediondo. Pois é, um filho não substitui o outro. A Valentina vai ter a história dela, assim como o Henrique tem a história dele. E mas ela vai me ajudar a continuar o legado do irmão dela. A dor não passa, a gente apenas aprende a conviver com ela. Nosso convidado, o engenheiro Leniel Borel, que a gente vai conversar muito mais do que o assunto, né? O assunto raiz principal, claro, vai ser a tragédia envolvendo o Henri Borel, mas a gente vai conversar um pouco também sobre o que essa tragédia mudou, inclusive no Brasil inteiro. Certamente você está nos assistindo aqui agora porque você foi tocado por essa situação e quer entender um pouco mais do que aconteceu, ver mais detalhes, ouvir mais do depoimento do Leniel, e a gente vai hoje, com o apoio do Hafner, que é o cara lá do canal O Voo da Coruja, quase 30 anos de experiência como investigador da Polícia Militar, vai trazer para a gente também a sua experiência, para a gente bater esse papo com o Leniel, que, cara, aceitou esse bate-papo com a gente aqui. A gente já vinha articulando já há um tempo esse encontro e finalmente deu certo. Leniel, boa noite, um prazer te receber aqui. Boa noite, querido Israel. Para mim é uma honra estar com vocês, com todos aí, esse espaço, Fuxico Gospel. Rafler, Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Amém. né, pelo esse espaço, para a gente estar junto. Israel, a gente já tem, né, a gente já se fala já tem um certo tempo, e ter essa oportunidade de estar falando aí para quem está nos assistindo, né, para o pessoal, para o seu público, pessoal do Fuxico, com muita responsabilidade. Para mim é uma honra e muito obrigado. Seja bem-vindo. Hafner, um prazer estar contigo aqui mais uma vez. Oi, Israel, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu canal, de grande relevância, tem prestado um serviço aí na área da comunicação, e agradecer pelo convite e também por essa oportunidade de estar aqui com o nosso querido Leniel Borel, nós que acompanhamos, tá? Eu abordei bastante esse assunto lá no canal Voo da Coruja, no nosso canal, e acompanhei par e passo desde o início, assim como Israel. Então, todo o meu respeito a tudo que o Leniel passou, e já quero parabenizá-lo, presente de Deus na sua vida, né? Pela coisa maravilhosa, e Deus sabe todas as coisas, e ele acaba, ele acaba nos trazendo o conforto e dando vitória àqueles que nele esperam. E parabenizá-lo também pela sua persistência, pela lei, né, inclusive, que nós vamos abordar aqui durante o programa. Muito obrigado aí a vocês que estão também aqui ao vivo conosco, nos saudando, o pessoal do canal Voo da Coruja. Quem não é inscrito ainda no canal aqui do Fuxico Gospel, se inscreva aí e acompanha o Israel Nascimento também, tá bom? Vamos lá, Israel. Obrigado. Eu já quero começar, talvez até um pouco pelo fim, Leniel, falar um pouco do que o Hafner falou em relação à Valentina. Como que é agora já ter essa bebezinha aí na mão? Eu vi uma frase, não sei se foi exatamente isso que você falou na entrevista, mas a frase era que um filho não substitui o outro, né? Isso é fato. Mas como é que foi a alegria e o prazer de receber esse presente agora? Primeiro, eu sou grato a Deus, né, pela paternidade. Ser pai é uma dádiva de Deus. Quantos gostariam de ser pai e não conseguem, né? E não tem essa oportunidade. E Deus me dar uma oportunidade novamente de ser pai, agora pai de uma menina, da Valentina. Inclusive, se ela chorar aqui, eu estou em casa, pessoal. Se ela chorar aqui, ela tá no quartinho dela. É porque eu estou em casa, né? A Valentina bem pequena, mas ela está dormindo agora nesse momento. Mas, pois é, um filho não substitui o outro. A Valentina vai ter a história dela, assim como o Henrique tem a história dele. E mas ela vai me ajudar a continuar o legado do irmão dela. Ela vai continuar a me ajudar a lutar pelo irmão dela, por justiça pelo irmão dela. E o legado que o Henri nos deixou, né, uma grande missão de justiça por outras crianças, né? É tão difícil quanto perder o Henri, saber do que a gente tem lidado, né? São 33 crianças assassinadas todo dia no nosso país. Eu não imaginava, Israel, não imaginava, Rafa. Sou um engenheiro de profissão, oficial de marinha mercante, né? 4 graduações, pós-graduações, mestrado. E nada disso me fez evitar o pior, né? No meu lar, na minha casa, né? Na minha família, muito próximo. Mas isso me acendeu e me demonstra que a gente precisa fazer alguma coisa.
E isso hoje, né, a Valentina vai me ajudar, né, a continuar esse legado que o irmão dela me deixou, e sou muito grato a Deus por isso, de me dar a oportunidade de novamente de ter uma família, de ter uma esposa, de ter uma filha linda, maravilhosa, mas que ela vai ter a sua história própria. É, o Henri para sempre, né, vai estar no fundo do meu coração. Falam, alguns me falavam, Leniel, isso passa, já me falaram, que essa dor, não passa, tá? O que eu tenho para falar para quem está nos assistindo, a dor não passa, a gente apenas aprende a conviver com ela. E isso eu vou levar para o caixão, isso eu vou levar para o resto da minha vida. A saudade ela é imensa do Henri, mas a gente precisa lutar, né? A gente precisa lutar pela memória dele, pelo legado que o Henri está deixando e por essas outras 33 crianças que são assassinadas todo dia. E isso, né, graças a Deus aí, Deus me dá uma companheira, me dá uma filha para me ajudar a continuar essa caminhada. Hafner. Pois é, a gente poderíamos falar aqui, o Leniel é um exemplo de resiliência, né? Mas também com a fé dele, essa força que só ele sabe o que ele passa, só quem passa por isso é que sabe. Como ele bem disse, o pequeno Henri Borel tem a história dele e com certeza que vai trazer aí, deixar muitos frutos, digamos, com relação a isso. Inclusive eu quero trazer, Leniel, para você, Israel, todos que nos acompanham ao vivo e também no gravado, casos que aconteceram na Bahia, inclusive. Hoje eu estava assistindo ao jornal e aqui está: casal é preso por maus tratos contra criança de 4 anos em Alcobaça, que fica na Costa da Baleia, na conhecida Costa da Baleia. E essa criança, ela foi espancada, o padrasto e a companheira, que é a mãe do pequeno. Então, o trabalho investigativo da Polícia Civil da Bahia resultou na prisão em flagrante, ontem, dia 18 de julho de 2024, de um homem e uma mulher de 23 anos por maus tratos e lesão corporal dolosa contra filho dela de 4 anos. A criança, que vive com síndrome de West e tem dificuldade de locomoção e fala, foi internado com hematomas, sangramento e sinais de pancadas na cabeça. Ou seja, está na UTI a criança, né? E veja que o modus operandi. E teve um caso semelhante também na Costa da Baleia, que foi em novembro do ano passado, de 2023. Ou seja, essa lei, né, que depois o Leniel vai nos trazer com mais propriedade, essa lei, ela com certeza ela vai aí alcançar e punir esses elementos, né, que eu considero, e até, Leniel, eu quero, não sei em que dado momento você vai abordar sobre isso, e eu falei muito sobre isso, Leniel, e quem me acompanha no canal Voo da Coruja, o próprio Israel, eu sempre tratei como caso de psicopatia, né, porque não é possível um negócio desse. Eu falei muito sobre isso. Eu digo, olha, um cidadão como esse, na minha opinião, não deve ter liberdade em momento algum, tá? É a minha opinião e quem me conhece sabe disso. Casos dessa natureza teria que ter prisão perpétua no Brasil. Prisão perpétua. Eu defendo a prisão perpétua no Brasil. Então é um caso, o psicopata ele não tem cura, a psicopatia não tem como, né? Então faz o quê? Cometeu o ato ilícito, prisão perpétua é a minha opinião. A sociedade não pode ficar refém de elementos com essa natureza perversa, tá? Essa é a minha opinião, logo aqui de início. Israel. Pois é, Leniel, essa situação que o Hafner traz aí mostra que você trouxe um dado no começo, né, esse número de casos que acontecem todos os dias no Brasil. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre o que você começou a estudar e a ver no cotidiano em relação a crimes que acontecem, que são similares ao que aconteceu com o seu filho. Pois é, Israel, a gente tem esses números, né, o tempo todo. Como eu falei, né, tão difícil quanto perder meu filho é a Unicef nos procurar, né? São 33 crianças assassinadas todo dia no nosso país. Não é Leniel aqui falando, é a Unicef, tá?
São 33 Henri, 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini, 33 Menino Maico, e ficaria aqui o dia inteiro falando dos casos icônicos, fora os que não são falados, fora esses casos, por exemplo, esse da Bahia, que o Rafne acabou de falar, né? Fora os outros que nem são mencionados, né? Então, os números são expressivos, esses números são crescentes. Acabou de sair o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Por exemplo, aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, a violência, o número de violência dobrou em alguns números, né? Por exemplo, a violência sexual infantil, 9.000 casos de abuso sexual registrados no último ano, Caramba. tá? A Unicef fala que 7 a cada 100 registram. Então, vamos arredondar mais ou menos para 10%. Então, esse número é 90.000. Quer Sim. dizer, nós estamos vivendo uma cultura do abuso, talvez, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Fora espalhado pelo Brasil inteiro. Então a gente começa a ver que essa realidade, né, da violência, ela é uma coisa que está aí institucionalizada e ninguém falando sobre isso. E ninguém desenvolvendo políticas públicas e ninguém fazendo alguma coisa para conseguir diminuir esses números, né? E foi aí que a gente começou a lutar por uma lei, né, que nós acredito que vamos conseguir falar aqui, que é a Sim. Lei Henri Borel, né? Essa foi uma luta, né, que a gente encabeçou, né? Eu sou coautor da Lei Henri Borel, fizemos uma petição pública, essa petição, né, foi no governo anterior, a lei foi aprovada em tempo recorde, menos de um ano. Hoje a Lei Henri Borel está para crianças, assim como Maria da Penha está para as mulheres. A Lei Henri Borel ela é um mecanismo de proteção. Estive hoje de manhã falando com a outra rádio, falando. Essa semana, ontem, eu estava falando com uma rádio de São Paulo. A Lei Henri Borel ela está salvando crianças, né? Assim como Maria da Penha salva mulheres como um mecanismo também de proteção, só que a Lei Henri Borel ela é um pouco mais completa. Ela traz a parte punitiva, né? Ela traz o homicídio, né, de criança como crime hediondo. Eu falo que a gente aprovou o óbvio, né? Se o pior tipo de crime é o hediondo e a criança e o adolescente são os mais vulneráveis, poxa, precisava morrer o meu filho para o homicídio contra a criança ser crime hediondo, né? Mas sim, hoje ele é crime hediondo, hoje a omissão ela é crime. A Lei Henri Borel fala que é tanto na ação quanto na omissão. Hoje, se você ver uma criança sendo agredida, se você sabe que uma criança é vítima de violência e nada fizer, você vai ser responsabilizado. Se essa criança vier a falecer, você vai ser responsabilizado criminalmente. Então, assim, a gente começa, né, a ganhar forças. E tudo que a Lei Henri Borel traz foi muito do que a gente viveu, do que eu vivi. Por exemplo, a gente conseguiu prender a Monique e o Jairo, a mãe e o padrasto, mas não conseguimos prender a avó e a babá, né? Que sabiam das agressões. Está mais do que provado que sabiam das agressões. Foram omissas, mas na época não tínhamos a Lei Henri Borel, né? Então, hoje, com a Lei Henri Borel, esses perversos, esses monstros, e as pessoas que são omissas, elas acabam sendo responsabilizadas. Então, a lei ela Uhum. tem uma forma muito mais ampla. Ela também traz aí a medida protetiva para criança e adolescente. Eu acho que é uma das grandes vitórias. Assim como Maria da Penha traz a medida protetiva de emergência para a mulher, a Lei Henri Borel traz a medida protetiva de emergência para a criança e também traz a medida protetiva de emergência para o denunciante. É um avanço, né? Hoje a Lei Henri Borel traz o denunciante como sujeito de direito. Vocês vão ver eu muito falando Disque 100, Disque 100. A Lei Henri Borel traz o Disque 100 como canal de denúncia, né? Hoje você pode ligar para o Disque 100, vai ser aberto um protocolo e lá vai ser investigado, vai para uma delegacia de polícia, assim como empoderamos os conselheiros tutelar. Hoje o conselho tutelar pode pedir a medida protetiva de emergência, a própria delegacia de polícia, o delegado pode pedir a medida protetiva e o próprio juiz que já podia pedir, né? Porque a violência, queridos, a violência ela tem velocidade. E eu ilustro, e eu falo com propriedade, com a minha vida. As pessoas às vezes esquecem, e eu venho aqui lembrar, né, de que separo de Monique e ela pede a separação, né, e meu filho falece, 6 meses apenas. Entre que o Henri vai morar naquele apartamento de horror com Monique e Jairo e meu filho falece, 1 mês e 20 dias apenas, Israel.
tudo muito rápido. Eu ouso falar, já andei pelo Brasil inteiro, falei com juízes, ministros. Te pergunto, no sistema que existia na época, como eu conseguiria salvar o meu filho de uma forma emergencial, se não existia uma medida protetiva em emergência? Entende? Se não Uhum. existia um mecanismo de proteção como a Lei Henri Borel é hoje, né? E hoje a gente tem esse grande avanço. Mas a lei também ela tem a parte preventiva, por isso que a gente fala que ela é um mecanismo de proteção. Ela tem no capítulo 2, ela fala que precisa capacitar, né? Todos que estão ligados direto ou indiretamente com a criança, quer dizer, profissionais da saúde, educadores, professores, guardas municipais, conselheiros tutelares, juízes, médicos, todos que estão ligados direto ou indiretamente com a criança para saber identificar se ela está num cenário de agressão e uma vez que se consiga identificar, o que fazer. O que mais a gente tem visto, Rafner, por aí, são profissionais que não sabem o que fazer. Chega numa UPA, chega num hospital, identifica e não sabe, manda para casa de novo. E aí manda para casa, você está mandando aquela criança para a morte. Uhum. Falamos em alguns casos Uhum. aí, e casos que passam 1, 2, 10, 20 vezes numa UPA, se identifica a violência, ninguém faz nada, não chama um conselho tutelar, não chama a delegacia de polícia, não chama uma polícia e manda de volta, no final é a morte dessa criança. Então, isso a gente conseguiu através da Lei Henri Borel. Não tenho, né, os números ainda hoje de quantas crianças nós estamos conseguindo salvar, mas Deus sabe. Né? Deus sabe, e eu Uhum. imagino que um dia, né, meu filho está no céu, o céu é das crianças, e Deus vai me mostrar, olha só, Leniel, toma aqui o seu filho de volta, o Henri, mas olha quantas milhares, se não milhões de crianças a gente vai estar conseguindo salvar através dessa atitude. Deixa eu colocar aqui na tela um comentário do. Esse Alexander Campos, ele é conselheiro tutelar, inclusive já esteve aqui com a gente nesse canal. Ele colocou assim: ó, boa noite. A primeira decisão judicial da Lei Henri Borel, com base no artigo 136, inciso 15, no estado de Alagoas, aconteceu em União dos Palmares. União dos Palmares, Glória a inclusive, é Deus. a minha cidade, Daniel. Que legal, que Olha, notícia muito bom. boa, que É. notícia boa. Uma das coisas que a gente tem feito hoje, Israel, Rafner e esse Conselho Tutelar, é andar pelo esse país para que a lei em Riborel seja aplicada. Não adianta, Rafner, termos uma lei boa se ela não Uhum. seja aplicada. Falei aqui sobre Maria da Perfeito. Penha, mas a Maria da Isso. Penha tem 20 anos, queridos. E Maria da Penha só começou a ser aplicada como é hoje, o quê? Uns 8 anos para cá, as mulheres foram para a rua, fizeram campanhas, né? E Isso. a Maria da Penha começou a, posso falar entre aspas, pegar uns 8 anos para cá. Só que eu estou falando da Lei Henri Borel, ela tem 2 anos, fez agora 14 Muito de mais maio, rápido, 2 anos. muito mais Muito, rápido. entendeu? Então, uma das nossas lutas hoje é fazer com que a lei seja aplicada e fico muito feliz em ser aplicada, está sendo aplicada, e esse exemplo, né, de aplicação da lei, né, pelo Brasil. Antes de passar para o Rafa, só para complementar isso aqui, como que está sendo o seu relacionamento, Nenel, com o Conselho Tutelar? Você tem conversado, tem dialogado com conselheiros? Muito, muito. Eu sou um entusiasta do Conselho Tutelar. Para mim, o Conselho Tutelar é a ponta de lança, entendeu? Na verdade, a gente ouviu muito por aí, né? Nessa andança, são 3 anos e meio que eu milito, né? Desde que perco meu filho e venho lutando para que a gente consiga salvar outras crianças. E eu vi muito, vocês devem ter ouvido também Olha lá. nessa vida. Ah, o Conselho Tutelar é inerte. Ah, o Conselho Tutelar não faz nada. Vocês devem ter ouvido isso, né? Conselho tutelar só. Já vimos muito isso. Só que o que acontece? As pessoas ou não sabem o que o conselho tutelar faz, ou, cara, na hora de votar no conselheiro tutelar ou buscar, não votam certo. Então, fizemos aí na última eleição, nós falamos, pedimos para as pessoas que fossem às ruas, pedimos que as pessoas fossem lá e votassem nos conselhos tutelar, e foi. Tá aí, né? São dados de jornais, são dados aí. Foi a eleição mais expressiva da história de conselheiro tutelar. Mais pessoas foram à rua. E hoje eu tenho andado pelos conselhos tutelar capacitando, né? Levando a lei em Riborel. Hoje, através da lei em Riborel, a gente deu mais 10 atribuições aos conselheiros tutelares. E eu sou um entusiasta. Sou, na verdade, a minha luta hoje é que a gente consiga mais
coisas para os conselhos tutelares, mais empoderamento, mais recursos, mais condições melhores para que eles consigam trabalhar melhor para conseguir salvar mais crianças e fazer a garantia do direito das crianças. Hafner. Bom, muito bom, né? A Lei 14.344/22, a Lei Henri Borel, cria aí a tipicidade, e aí eu estava lembrando, quando o Leniel falava, de outras vítimas do Jairo, né? Que ele fez outras vítimas anteriormente. Ele fez. Ou seja, se já existisse uma lei, se já houvesse tipicidade, mais do que tipicidade, consciência e aplicação da lei. Porque não é só criar lei, é conscientizar, tá? E fazer com que a lei seja colocada aí, seja aplicada, justamente Sim. isso. E falando da Lei Maria da Penha, é interessante também, porque dá para fazer até junto com a Lei Henri Borel, porque às vezes um lar, a mulher sofre a violência e, por osmose, o filho, tá? Sim. Imagine. E muitas vezes você tinha a Lei Maria da Penha e aquela criança, porque a Lei Henri Borel é tão E a criança ampla, estava desprotegida. desprotegida, porque contempla, não é só agressão física, né? Sim. Não é só aquela agressão, mas a criança ela é violentada até em ver a mãe sendo espancada. Sim. Então ela, porque violência psicológica. Exatamente. Então a lei ela é. Então, mais uma vez eu parabenizo, né, o Leniel. Claro, gostaríamos que essa lei já existisse há bem mais tempo, né? Infelizmente teve que vir a lei da forma que veio. Mas, de qualquer maneira, porque muitas pessoas foram também vítimas, porque Leniel é uma vítima direta também dessa ação desses criminosos, mas que não fizeram nada, se calaram, ou então não persistiram, não insistiram para que fossem tomadas medidas cabíveis para coibir esse tipo de violência, né? Então, a violência doméstica, a criança, e essa criança, que muitas vezes sai traumatizada, ela vai depois ser um cidadão inserido na sociedade e que vai trazer também né, consequências. Então tem que ser punido com rigor, né? Tem que se punir com rigor mesmo e não dar brecha. E tem que, eu vou através eu tenho certeza que o Israel Nascimento, eu também através do canal Voo da Coruja, eu vou sempre estar batendo nessa tecla da Lei Henri Borel para que as nossas crianças parem. Eu gostaria até, Leniel, me permita aqui, que você fizesse aquele comentário que você fez antes de estarmos ao vivo, tá? Com relação àqueles os pastores que fizeram aqueles comentários esdrúxulos, infelizes e criminosos até, né? Como aquele que disse com a criança, eu sou avô de uma criança autista, tá? Absurdo. E aquela fala absurda, e o outro, a criança é culpada, se ela é violenta, abusada, a culpa muitas vezes é da criança. Quer dizer, se ela sofre abuso, a culpa é da criança. O pastor Jonas Felício Pimentel, da Igreja Tabernáculo da Fé de Goiânia. Um absurdo a gente ouvir isso nos dias atuais, né, Hafner? E uma das coisas que a gente tem ido para as igrejas, né? Além do meu testemunho, eu tenho entrado nas igrejas e falado, né, desses índices de violência, do papel da igreja, né? Do evangelho do reino, né, que Cristo nos deixou e trazer essa realidade das crianças, né, porque o mundo mudou, tá, Rafne? Eu quero aproveitar esse espaço e mostrar para as pessoas o que a gente está vivendo nos dias atuais e mostrar para a igreja, para as pessoas, para os cristãos e todos que estão nos assistindo, né? Eu, Liniel, tenho 40 anos, né? Quando eu comecei lá no Jardim de Infância, lá na Tia Teteca, né, há 30 anos atrás, ali numa turma mais ou menos de uns 35 alunos, eram mais ou menos ali uns 32 filhos de pais casados e uns 3 filhos de pais separados. Essa é a realidade do mundo da minha época, tá? Há 30 anos atrás. Hoje, se a gente for numa escola municipal, estadual, particular, no meu estado, na Bahia, qualquer estado brasileiro, é o inverso. Hoje,
é mais ou menos ali uns 32 filhos de pais separados e uns 3 filhos mais ou menos aí de pais casados. Então essa é a realidade do mundo atual. E o Uhum. que que acontece? Satanás descobriu que é ir na família, né? Tá indo na família e as pessoas ali, o homem querendo degladiar a mulher, né? Aquele casal que separou, todo o remorso, tudo aquilo da separação, e usando a criança. Então quem está sofrendo são as crianças, porque são vítimas, né, desse relacionamento que se acabou e estão sofrendo violência psicológica, física, moral, sexual, alguns dos casos. E isso, Rafne, piora muito, né? Claro, tem padrastos e madrastas maravilhosos por aí. Eu fui, minha madrasta, meu padrasto, são exemplos para mim, mas piora muito quando entra uma terceira pessoa. E eu exemplifico aqui. Monique botou um monstro dentro de casa, Jairo, sem qualquer critério, sem qualquer avaliação de quem estava botando dentro de casa. E isso piora muito, porque para ele não é o filho dele. Para ele não é uma cria, né? Se fosse assim no reino animal, então isso piora muito e potencializa esse tipo de crime, esse tipo de violência. E por isso que a gente tem visto a violência crescendo muito nos lares nos dias atuais. E a igreja não está se preparando para isso, a sociedade não está preparada, as nossas leis não estão sendo preparadas, os nossos juízes não estão sendo preparados. Tá entendendo? Então, e aí a gente vê falas como essa desse pastor, Uhum. né, Jonas Felício, falando que quando uma criança acontece um abuso, a criança também é culpada. Como assim? A criança ela é culpada, a criança ela é símbolo de amor, de carinho, de proteção. Hoje, né, essa semana, faz 10 anos da Lei Menino Bernardo, a Lei da Palmada, que, né, é uma vitória para esse país. Ainda vimos pastores falando dentro do meio cristão, ainda comentei isso ontem numa rádio, o bispo Carlinhos, em São Paulo, falando que a criança não tem que apanhar. A educação é pelo exemplo. Isso é uma coisa arcaica que a gente tem que acabar no nosso país. E eu já saí daqui do meu estado, indo para outros, já para São Paulo, por exemplo, para falar com o juiz que falava o seguinte: não vem com lei em Riborel para cá, não, porque eu apanhei e estou Caramba. aqui. Eu apanhei e estou aqui. Você está entendendo, Rafne? Então, Uhum. assim, nada contra, cara. A gente teve uma educação, né, no passado, só que. Então, nós somos a educação da exceção. Então, nós somos sobreviventes, porque um adulto, quando ele assume a responsabilidade de bater numa criança, ele está assumindo um risco. Porque dependendo do grau de intensidade que ele bata e do local que ele bate, ele pode matar. Você está entendendo? Então, a partir do momento que um adulto bate numa criança, ele está assumindo um risco de poder matá-la. Uhum. Então, se hoje, nos dias atuais, com leis como as temos, a lei da palmada, a lei Henri Borel, o Estatuto da Criança e Adolescente fazendo 34 anos, faz esse mês comemora-se 34 anos do ECA. Então, assim, se na realidade do mundo atual, com esse tipo de leis, ainda vemos fala como essa, é um absurdo. Por isso a gente está aqui, né? E eu parabenizo o espaço, Israel, pelo Fuxico, com muita responsabilidade. Outro dia fiz um vídeo, né, parabenizando o Fuxico por mostrar esse tipo de fala dentro do mundo gospel, né, de pastores ainda, com essa mentalidade que a gente tem que acabar, porque senão o número de violência, ele só tende a aumentar, entendeu? Porque, assim, a criança, ela precisa de proteção, ela precisa ser amada, precisa ser respeitada, e não podemos, né, em dias atuais, botar a culpa num ser indefeso como a criança. Ô, Leniel, a Priscila pergunta o seguinte: tem algo na lei em relação à alienação parental? Então, a lei Henri Borel, ela já fala sobre a violência do modo amplo, tá? A gente trouxe a lei Henri Borel, as pessoas só pensavam na violência, ou pensam ainda hoje na violência como a violência física, como bater. Sim. A lei Henri Borel, ela fala da violência de uma forma ampla, a violência física, psicológica, moral, sexual, institucional. E aí, quando a gente está falando em alienação parental, nós estamos falando de violência psicológica. Quando uma mãe ou um pai,
né, assume, né, de fazer uma violência contra uma criança, alienando ela, né, tentando manipular essa criança da realidade, ou manipular, como eu falei, né, depois de uma separação, a mulher, a mãe, querendo prejudicar o pai, ou o pai querendo prejudicar a mãe, e aí alienando aquela criança, né, nesse sentido, ela está cometendo uma violência psicológica. E isso está previsto na lei Henri Borel. Isso é uma violência psicológica, Uhum. tá entendendo? Então, isso está previsto lá sim, mas não como o nome de alienação parental, sim, violência psicológica, que a gente precisa, com muita responsabilização, com profissionais capacitados e para identificar quem está fazendo. Quem é que está fazendo? É o pai? É a mãe que está fazendo? É o avô? É a avó? É o tio, a tia? Quem está fazendo esse tipo de violência contra a criança? Precisamos de profissionais capacitados para identificar isso. Hafner. Olha, eu quero apenas comentar sobre algo que o Leniel falou aí, na questão da criança quando ela toma, ela apanha, tá? Qualquer tipo de violência que, inclusive, imprime dor em alguém, eu também só defendo isso, que não é maneira de você educar ninguém. Existem outros métodos, enfim. Mas a questão é o seguinte, olha só, vamos dividir. Cada caso é um caso. O caso do Jairo, nada pode atenuar a culpa dele. Por quê? Porque se diga assim, é porque não era filho dele. Aí alguém pode... Porque, infelizmente, eu vou trazer aqui o caso do feminicídio lá, que foi o caso da Sara Freitas, que ficou conhecido como caso Sara Mariano. Há pessoas que digam assim, algumas mulheres chegaram no meu canal, chegaram a comentar, mas ela traiu o marido. Tipo Tentando assim, diminuir. entenderam? A minha Aham. preocupação é que no julgamento haja ali pessoas, tá? Até um machista que esteja no corpo de jurados. E que vai dizer, não, se fosse minha mulher, eu faria isso também. Primeiro, não existe prova que ela traiu. E mesmo que tivesse traído, mesmo que tivesse. Nesse caso especificamente do Jairo, não tem que ter nenhum tipo de atenuante. Não, Mas é não. porque não era filho dele. Não tem nada, isso aí não tem nada a ver. É um caso de um Sim, predador que ele já fazia isso. Ele procurava, pelo que eu li e sim, pesquisei, ele procurava mulheres com filhos. Era uma sim. prática para Hafner, alimentar a monstruosidade. Então, não vamos tirar isso para depois não dizer, não, mas foi por conta disso, é porque ele estava corrigindo, porque não era filho dele. muito boa colocação, Hafner. E temos que tomar muito cuidado, principalmente, né, com essa colocação, porque do outro lado lá tem um lado de uma defesa que tenta atenuar o tempo todo, né? For tentando fugir da realidade, né, do que tem do outro lado, né? Ali são 3 pessoas que entraram vivas naquele apartamento, 2 adultos e uma criança menor de 4 anos, naquele domingo, e saem 2 adultos vivos, né? E saem 2 adultos e uma criança morta. Tá lá as imagens do elevador, o laudo do hospital, né? Chegando, o prontuário do hospital e tudo mais, né? Mas eles ainda tentam, né, diminuir, né, o que fizeram dentro daquele apartamento. Muito boa colocação. Mas aproveitando esse espaço, isso a gente tem visto, né? Jairo, ele já tinha um passado. O Jairo, esse monstro, né? E esse exemplo de monstro, assim como outros que tem por aí, eles não acordam falando assim: hoje eu vou agredir uma criança. Hoje eu acordei, eu vou agredir o Henri. Ele não acordou naquele dia. Isso ele já tem um histórico. Isso, o perverso, né, o psicopata, o maníaco, né, o sádico do Jairo, ele tem a gente, o Hafner, e isso foi fruto muito do que a gente conseguiu, né, lutar, mostrar para a polícia investigar e tudo mais, mostrar esse passado do Jairo, e fora os outros que não apareceram, tá? Fora os outros que eles conseguiram encobrir, porque a gente sabe que teve outros que eles conseguiram encobrir. Tá? O Jairo, ele tem um histórico de vida e se ele não é cópia do pai, tá bom? Porque é isso que a gente tem visto,
tá? O agressor ali e a criança, como você falou, a criança que apanha hoje, a criança que ela é vítima de violência, é um futuro pai, é um futuro agressor. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e trabalhar isso logo ali na primeira infância, logo ali, logo no começo, para não gerar problemas psicológicos irreversíveis. Então, assim, esse Jairo, né, psicopata que foi revelado para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, ele não acordou, né? Ah, não vou agredir o Henri. Ele tem um histórico, né? Ele é perverso, ele é sádico, ele já tinha agredido outras crianças, só que outras mães não denunciaram. A própria família dele sabia quem era Jairo. A própria irmã do Jairo nunca deixou o filho, o sobrinho, perto do Jairo, porque ela sabia de quem era o Jairo. Entendeu? O Jairo perverso, esse sádico do Jairo com prazer em criança. Porque o Jairo só foi morar com a Monique por causa do Henrique. Ele não foi morar com a Monique por causa da Monique. Ele foi morar com a Monique por causa do Henrique. Esse é o tipo de perfil desse sadismo, para satisfazer o sadismo dele. Tá entendendo? O perfil dele era mulheres recém-separadas, solteiras ou com problemas financeiros e tudo mais, com aquela mais ou menos aquele perfil, com crianças ali de 3 a 4 anos de idade. É isso que ele buscava, tá? É isso que ele buscava, né, para ele. Mas, aproveitando também, Rafa, a gente não pode também tirar a responsabilidade da mãe, da garantidora, tá? Que para mim é pior do que o Jair. O Jair é ruim? Sim. O Jair é perverso? É um monstro? Monstro. Mas a mãe é pior porque ela é garantidora, porque ela deveria proteger o filho dela. Se tinha uma pessoa que estava ali, que estava naquele ambiente e sabia das agressões e sabia que estava ali disponibilidade para prevenir, para proteger, e é isso que a gente espera como sociedade, como uma mãe, era a Monique, e isso ela não fez. Então Monique é pior do que o Jairo, e a sociedade ainda tem gente ainda que defende uma genitora, que hoje a gente não chama mais de mãe, que deveria proteger o filho dela. Lenel, diante desse histórico de violência que agora se sabe que o Jairo tinha, você viu algum sinal do seu filho, já que o Jairo já havia cometido esse tipo de abuso, de violência contra outras crianças? Havia algum sinal de que o Henri estava sendo violentado? Então, como eu falei, né, entre que meu filho foi morar, né, naquele apartamento e ele faleceu 1 mês e 20 dias. E na primeira vez que eu vou buscá-lo naquele apartamento, né, que a Monique me passa o endereço, ele fala, né, que o tio machucou, né, que o tio e fala que é sonho. Eu falei, sonho? A mamãe falou que é sonho. Eu falei, ops, calma aí, vamos ligar para a mamãe. E a alusão dele, da agressão, né, era abraço forte. O tio tinha dado abraço forte. Só que eu fui na mãe. E ali eu fui, Monique, o que está acontecendo? Que tio é esse? Que um tio machucou? Não, Leniel, não está acontecendo nada disso. Isso aí é sonho dele. Isso aí é fruto desse novo lar, desse novo tio, tentando descaracterizar o que ela já sabia que tinha acontecido. Tá entendendo? Então, assim, falou, né, naquele momento, eu fui na mãe, mandei o tio, mandei ele descer, chego lá, falo que eu queria falar com esse tio, ele fala que nada daquilo tinha acontecido, e aí, qual a minha reação? Vou procurar um psicólogo. Procurei uma psicóloga, falei assim, poxa, se ele não... Vamos lá, na psicóloga ele vai falar, correto? E a psicóloga vai fazer o trabalho dela, a gente vai conseguir, né, extrair e vamos dar prosseguimento. Tudo bem, arrumei uma psicóloga pelo plano de saúde, uma psicóloga muito boa, só que a Monique não quis essa psicóloga, né? A Monique estava morando na Barra da Tijuca, eu arrumei uma psicóloga especialista em pós-separação, processo traumático e tudo mais em Madureira, e ela não quis, e falou que tinha que ser uma psicóloga em Bangu. Hoje, a gente sabe que essa psicóloga de Bangu, que fez lá 5 sessões com o Henri, era uma psicóloga que está ligada à família do Jair, que mentiu, inclusive, no depoimento. Então, assim, era uma quadrilha ali que estava envolvido, do qual a mãe era uma das cabeças dessa quadrilha. Hafner. Eu fiz um comentário, Leniel, na época, né, no canal,
E eu falei o seguinte, gente, eu fiz uma comparação com o reino animal, como uma galinha protege os seus pintinhos, Sim. como uma vaca, quando vê o seu bezerro, a vaca, por mais mansa que seja, em perigo, ela corre para proteger. E eu fiz essa comparação. Como é que uma mãe está no salão cuidando da sua beleza, recebe uma informação, ou seja, o tempo era suficiente e qualquer mãe que é mãe, ela vira uma leoa, tá? Sim. A mãe que é mãe, ela não abre mão do seu filho por nada. E, poxa, levar ao hospital depois de uma agressão e depois de para carnaval, né, com o agressor do filho, então eu fiz essa comparação. Então, quando você coloca, olha, a Monique chega a ser pior do que o Jairo, é porque é nesse sentido, porque ela tinha tudo Sim. para ser. Mas eu lembro também que você disse, Leniel, eu li, eu acompanhei para e passo o caso, de que ela já dava sinais antes mesmo da gravidez, porque ela tinha aquela questão da estética, que quando ela soube que estava grávida até, ela não esboçou nenhum tipo de reação positiva. Era uma pessoa egocêntrica que, quando eu tirar fotos, ela fazia questão. Então, já tinha uns traços também de alguém que o filho, eu falei isso, obviamente, está aí os meus vídeos lá no canal, e eu disse que o filho parecia ser para ela uma moeda de troca, porque era uma garantia, porque ela ganhou de presente não um trabalho, mas um emprego dado pelo seu namorado, conseguiu lá um emprego para ganhar não sei quanto, aí tinha mais a pensão do filho, Sim. tinha mais não sei quanto, então era vantagem, né? Então por ganância, deixa o namorado se distrair com o próprio filho e para que levasse uma vida, e eu comentei sobre isso aqui. Então, essa questão de uma mãe conivente, e isso, como você mesmo disse, é um caso como aconteceu esses casos na Bahia, que eu citei, e em tantos outros lugares, de companheiras que acabam sendo coniventes e cedendo para que o namorado, ou enfim, esse final. E acontece, e são pessoas, são elementos, esse tipo, na minha opinião, é prisão perpétua, não tem que ter conversa, é prisão perpétua. Comprovou, julgou, é isso mesmo, prisão perpétua. Não tem, a sociedade não pode ficar refém desse pessoal. Rafner, muito boa a sua colocação. A gente é aquilo, né? Já falei algumas vezes, ser técnico de jogo jogado é fácil, né? Hoje, com as informações que a gente tem, olhando as mídias, né? Olhando o perfil. Hoje, na época, falar de narcisismo, falar de psicopatia, eu sou engenheiro, né? Eu não entendia. Para mim, narcisismo era aquilo de narciso, de primeira pessoa. Eu não sabia que o narcisista pode matar, por exemplo, né? Hoje a gente já vi Fantástico, um Fantástico inteiro de mães narcisistas que até mataram, né? Então, assim, mas por isso que eu me levanto, por isso que eu tenho dado a cara, né, para falar que isso acontece e com a minha vida, né, demonstrando o que um psicopata, um narcisista, um sádico, uma gananciosa pode acontecer no final, né? E isso, né, esse perdão que você está falando, né, essa pena, né, de até prisão perpétua, a gente, por onde eu passo, Rafner, pelo Brasil inteiro, as pessoas nos incitam, falam, Leniel, você tem que lutar por pena de morte, prisão perpétua, corroborando o que você está falando. Outro dia, quem me acompanha em rede social, lá no Leniel Borel, no Instagram, eu fiz uma enquete, fui até na Feira de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, e fui perguntar para as pessoas o que é que elas achavam, uma vez que lá nos Estados Unidos agora tem, né, pena de morte para abusador de criança, né, para molestador sexual de criança, né? E fui perguntar o que os brasileiros achavam disso. Querido, 100%, 100% era a favor ou prisão perpétua ou pena de morte, né? Nesse grau. Querido, vamos lá. Pena de morte, eu acho que a gente, pela nossa Constituição, né, e até corroborando, eu sou cristão, eu acho que nunca, né, no nosso país. Prisão perpétua, talvez um dia, Rafa, né? Vamos falar sobre isso, né? Vamos lutar para isso, talvez um dia. Mas vamos começar a falar do que é prático,
do que está aí nos nossos dias atuais? Progressão do regime de pena, Rafa. Tá aí os Nardoni, que acabaram de ser solto, os Boldrini, tá entendendo? Daqui a pouco o Richthofen. Monique Jairo, o juiz Richthofen. Cara, pegou 50 anos de pena, pegou 30, o crime hediondo, o pior tipo de crime. Ah, pegou 30, pegou 40, cumpre 5, cumpre 10, progressão de regime de pena para assassino de pessoas, assassino de criança. A gente tem que acabar com isso, a gente tem que começar a falar sobre isso com responsabilidade, tá entendendo? E isso a gente não tá vendo ninguém falar, você tá entendendo? Então, e isso é mais, posso falar, tá mais prático, tá mais aí pra gente falar, mais possível de ser falado, que nos dias atuais, está lá, né? A progressão do regime de pena é um mecanismo que foi dado que não estava previsto lá na lei de execuções penais, dos crimes hediondos, e foi colocado, tá entendendo? Então, isso a gente tem que acabar. O criminoso, ele tem que ter medo de cometer o crime, principalmente assassino de pessoas, assassino de crianças. E temos que acabar, Israel, me permita aqui, Pode seguir. justamente com as influências. A gente sabe que o Jairo tentou, via governador, amordaçar a polícia, porque na ideia dele, o governador iria interceder junto ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, queria interferir na delegacia da Barra da Tijuca para que o caso não fosse investigado. Quer dizer, tinha toda uma preparação pelo posicionamento político, né? Então, tudo isso tem que ser punido exemplarmente. O que eu enfrentei, o que eu enfrento na política do Rio de Janeiro não é à toa que fui citado aí, Jornal Globo e vários, coisa que é inimaginável. A influência política de Jairo. Jairo era vereador no mandato. Jairo era vereador agora. Ele foi o primeiro vereador na história cassado aqui no Rio de Janeiro, tá? 5 vezes vereador. O pai, 4 vezes deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, tá? Uma família altamente influente na política do Rio de Janeiro. E ainda é. E ainda tem suas influências, né? E isso a gente viu aí depois, outros casos, o próprio caso Marielle. O outro, o deputado, né, que depois era deputado, foi vereador com Jairo na época. Naquela época do caso Marielle, era vereador com Jairo. Né? Outros casos de outros vereadores criminosos nessa Câmara. Então, assim, é complicado o que a gente lutou e o que a gente luta, entende? Você acha, Leniel, que essa aproximação da família dele com o governador Cláudio Castro está influenciando nessa morosidade, por exemplo, do julgamento? 3 anos e meio, todo mundo agora aguardando? Não aconteceu Eu ainda? acredito que não. Hoje a justiça, né? Hoje está com uma juíza, né? Hoje está com a justiça isenta. Mas eu não posso falar que 100% que não. Eu acredito que a juíza ela está sendo imparcial, né? Mas essa morosidade me preocupa muito, né? Essa morosidade é uma das coisas aí que pode ser que solte o Monique Jairo, né? Daqui a pouco vem um STJ da vida, né? E fala, tá demorando muito, né? E solta aqueles 2 lá, porque eles estão presos preventivamente, por exemplo, Sim. né? E a gente falar que não tem 100% de isenção, não posso 100% afirmar, né? Mas que a gente acredita que o juízo, né, ele está fazendo o papel dele. Hoje a resposta que eu tenho, né, é que estamos aguardando a última instância lá, o último recurso que eles impetraram descer, e a partir que esse último recurso que eles impetraram descer, vai ser marcado. Mas se fosse outro país sério, Estados Unidos, por exemplo, já tinha sido marcado esse júri há muito tempo, né? Outros casos que aconteceram até depois, Flor de Lis, por exemplo, já aconteceu o júri popular. Então, assim, essa morosidade nos preocupa sim, né? Agora, eu não consigo afirmar, né, dessa influência. Eu sei que a gente tem que lutar e eu tenho lutado. Agradeço esse espaço, né? E agradeço muito a imprensa brasileira, muito mesmo, que é uma força. A imprensa brasileira que está aí do nosso lado, brigando junto conosco para que a justiça seja feita, que não faz esse caso ser esquecido e que faz com que a justiça eu acreditar que a justiça vai ser feita. Legal, você fala muito bem, mas você é engenheiro, né? Não sei se tem alguma correlação.
Você já fazia algum tipo de ativismo antes dessa tragédia? Não, eu sou engenheiro de formação, né? Também sou oficial de marinha mercante. Sempre fui solidário, né? Fazia assim, né? Na minha época de igreja, né? Madrugada com carinho, ajudar pessoas na rua, sair pela madrugada ajudando, dando roupa, cortando cabelo, dando Uhum. alimentos. Era isso que eu fazia, né? De coração, sempre ajudei as pessoas, ajudei do meu bolso, muito empático. O Henrique estava sendo criado assim, o meu filho estava sendo criado um anjo, aquela criança de 4 anos, parece muito avançado, você via o Henrique ajudando as pessoas, e isso era um exemplo que eu sempre dei para mim, Você para levava ele o com meu você filho. para fazer essas ações? Sim, não, assim, de mostrar para ele, de ajudar, ajuda aquela criancinha, né, a ajudar na rua. Isso era Leniel antes, né? Agora, ativismo para que a gente consiga ajudar mais, eu acho que é um legado, né? E eu falo muito que tem esse antes, né? E esse depois do que meu filho faleceu, porque eu acho que só pode, o Israel, para mim, tá? Fazer algum sentido, algum significado, sabendo de um Deus do tamanho do nosso Deus, né? Uhum. Nunca achei, eu dobro meu joelho, né? E eu sei, né? Eu falei assim, Senhor, eu sei que a gente só está conseguindo fazer justiça porque eu creio e eu tenho colocado na mão de Deus desde o primeiro dia, e as coisas que vêm acontecendo, aparecer a primeira ex-namorada do Jairo, me procurar, mostrar quem era Jairo. Foi num dia que eu estava no quarto, dobrei meu joelho, falei, Deus, me mostra. Eu não sabia se era Monique, se era Jairo ou Monique, estava muito angustiado. E aí, Deus vai, nesse mesmo dia, era uma quarta-feira, essa ex-namorada me manda uma mensagem e revela quem era Jairo. Então, tudo isso era na minha fé. A gente conseguiu chegar até aqui e com isso, né, com Deus do tamanho do nosso, eu tenho certeza que a gente só pode ter algum sentido, algum significado se a gente conseguir ajudar outras crianças, Sim. ajudar as outras crianças, outros adolescentes, as outras famílias para conseguir, né, evitar o pior e passar, né, evitar o que eu passei e que a gente consiga ajudar e salvar essas milhares, se não milhões de crianças que são Uhum. vítimas de violência todo dia no nosso país. Hafner. Pois é, uma das razões, né, que nos leva a parabenizar o Leniel é porque, talvez, claro, nem todo mundo sabe disso, a lei que ele criou, incentivou, participou, é uma lei que não vai contemplar os criminosos, né, porque a lei ela não retroage. Então, já mostra assim, porque muita gente diz, eu não vou brigar porque, para quê? Para beneficiar pessoas lá na frente, talvez inconscientemente, né? E você lutar por uma lei, para que essa lei contemple casos futuros, né? E que evite casos futuros como esse, então é preciso muita resiliência mesmo, é preciso muita determinação, muita fé. Eu sei que a resiliência do Leniel é por conta, inclusive, da fé que ele tem. Enfim, só fica aqui a nossa solidariedade, só fica aqui os nossos sentimentos, com nós que sempre abordamos esse caso desde o início, e ver o Leniel atuando, né? E que continue assim, Leniel. E eu sei que você vai continuar nessa pegada, nessa sua luta, porque pode ter certeza, o Senhor é contigo. Amém. E como você disse, tem o porquê. Tem muita coisa que a gente não sabe explicar hoje, a gente não sabe dizer o porquê, nem o para quê, mas tem um porquê para tudo isso, não é? Claro que nós não, a nossa vontade é que não acontecesse isso com ninguém, mas infelizmente está aí, e esses monstros, eles precisam de freio, e precisam, como você disse, eles precisam temer a punição. O Guilherme de Sim, Pádua, ele passou 6 anos preso num crime bárbaro, deixou uma mãe arrasada, tirou ali 6 anos e pouco de prisão e estava solto. Isso sim, não pode. Aquele elemento que deu estrago, o Barbosa, né? Esqueci o primeiro nome dele, em Goiás, o elemento
estava numa penitenciária na Bahia, fugiu, foi preso em Goiás, chegou lá, preso. Deram uma saidinha para ele no Dia dos Pais, porque ele estava lendo a Bíblia, tá? Estava com a Bíblia lendo e tal. Não, solta ele no Dia dos Pais. E ele saiu, e lá é Lázaro, né? Não, parece que era Lázaro o nome dele. E deu maior estrago, acabou com famílias por conta da saidinha. Quer dizer, um elemento desse, se não fosse a saidinha, passaria por regressão de pena também, com certeza Sim. estaria na rua dando estrago. Então, gente... A resposta do judiciário está sendo muito ruim, porque esses criminosos estão aí olhando, e esses exemplos que você deu mostra para eles o seguinte: às vezes o crime compensa, dependendo, não é isso? Vou lá e vou cometer o crime, eu vou sair no pior tipo de crime e vou sair com 5 anos, e às vezes nem isso, né? E isso a gente precisa falar com responsabilidade, porque, o Rafner, é muito difícil fazer justiça no nosso país. Falamos aqui, Israel, né? A dificuldade que é fazer justiça. Olha aí, meu caso, 7 Fantásticos, 5 Domingos Espetacular, jornal todo dia, toda a imprensa brasileira, e ainda assim, até hoje, a gente não viu justiça. Para vocês verem a dificuldade que é fazer justiça por uma criança e para provar o óbvio, tá? Como eu falei, 3 pessoas entraram naquele apartamento vivos, 2 adultos e uma criança, e sai 2 adultos e uma criança morta. O que aconteceu, só Jair e Monique pode falar. Mas ali houve um crime, ali sai uma criança morta. Nós estamos aqui tentando falar, 3 anos e meio para ter um julgamento. Olha a dificuldade que é, apesar de toda a repercussão. Acho que deve ter alguém ligando para ele lá, Rafa, né? Deixa ele voltar para a gente dar sequência. Enquanto isso, eu vou lendo alguns comentários aqui. Isso. A Priscila disse aqui, que lembra do menino do tambor? Quem? Você lembra desse caso, Rafa? Menino do tambor? Não sei se é o menino Bernardo, acho que o menino Bernardo é outro, né? Tem um caso do menino Bernardo. Até hoje choro por essa criança, disse aqui a Rosemary. Isso aqui, ó. Eu acho que eu lembro disso aqui. Acho que na laje de uma casa deixaram ele, né? Sim. Na chuva, meu Deus, ali Tem um caso recente também, o caso da Ana Sofia, né, que até hoje não temos uma resposta plausível, né, digamos assim. Mesmo com a conclusão do inquérito policial, você não tem algo que seja verdadeiramente convincente. Foi isso mesmo. Tá? E, senhores, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, mas não estamos vendo. Eu peço perdão, acabou de acabar a luz aqui, todo o bairro aqui no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, a realidade carioca. Caramba. Um pouquinho de chuva, acabou a luz. Então, mas eu tô na internet do celular. Bom, voltou um pouquinho. Pronto. Me deixa então fazer mais algumas perguntas. Recentemente você disse numa entrevista, não sei se você publicou, na verdade, isso na rede social, o Globo reproduziu, que havia indícios de abuso sexual. E aí houve toda uma defesa do Jairo, disse que você estava criando fatos, que inclusive, segundo ele, voou alto e não estava conseguindo aterrissar, estava procurando argumentos e etc. e tal. Tem como provar esses abusos sexuais contra o Henrique? Então, isso aí, na verdade, cara, não foi eu que falei nada de negócio de abuso sexual, né? Isso aí foi a Valentina nasceu, a gente fez uma carta ali, uma declaração, né? Como eu sempre faço em rede social, né? Declarações pro Henrique, uma coisa que eu sempre fiz desde o primeiro dia nessa luta por justiça, que vou lutar justiça pro meu filho. E um dos casos que até hoje a gente não consegue, né, provar, não foi provado, isso não está provado, no laudo do IML não está provado, não tem indícios de violência sexual, tá? Eu perguntei para o perito, eu tenho perito, a gente tentou ali olhar e não tem, né, nada de violência sexual, mas tem um caso icônico, né? Quando o Jairo, a Monique, né, estava já se relacionando com o Jairo, ali era mais ou menos foi a eleição, né, que o Jairo ganhou, a última eleição, e naquele dia, né, ali ela me manda uma foto, né, eu nem sabia que ela estava com o Jairo, e que com o bumbum do Henrique assado, né, e falando que isso era fruto, né, daquele final de semana ali, de que alguma
coisa de limpando, né, o Henry com o papel higiênico. Só que eu nunca limpei o bumbum do Henry com papel higiênico, sempre foi água e detergente, né? Detergente não, sabão, aquele sabão líquido neutro, né? Isso desde de neném, né? Então, até perguntei minha mãe, foi um final de semana que eu tive com a minha mãe, e perguntei, mãe, a senhora lavou? Porque eu tive com minha mãe, algum momento a senhora lavou? Não, Júnior, não. Só que naquele dia ela tentou imputar de que a gente teria feito. E hoje, olhando, né, depois da gente olhando agora, como eu falei, né, ser técnico de jogo jogado, hoje a gente conhecendo quem é o Jairo perverso, esse Jairo psicopata, esse cenário para a gente é uma nuvem cinzenta, né? E eu te faço pensar, né? Um dos cenários que é icônico, vocês falaram do salão de beleza da Monique e tudo mais, mas uma das cenas, né, que hoje a gente tem informação é o de que a Monique estava no salão de beleza e o Jairo chega da câmara mais cedo e entra num quarto com o Henry, liga a TV no último volume, a babá fala com a Monique, né, que ela está no salão, desesperada, e a Monique não volta do salão. Hoje a gente olhando propositalmente, para mim eu acho até que ela permitiu, ela foi para o salão para deixar o Jairo fazer o que ele queria fazer. Só que eu pergunto para vocês e para dois adultos e para quem está nos assistindo. O que um adulto, o Jairo tinha 43 anos na época, entra num quarto com uma criança de 4 anos, fecha a porta do quarto, liga a TV no último volume e essa criança fica gritando desesperada. Essa criança sai desse quarto de cuequinha, mancando, que temos aí as imagens hoje, tá lá, umas imagens icônicas, meu filho mancando. Pergunto para vocês, o que aconteceu nesse quarto? Você tá entendendo? O que um adulto... Diante... Pois é. Tá entendendo? Ele dá margem para você imaginar as piores atrocidades, né? E é aquela coisa, prove que eu sou sim, pai, prove que não. Eu sou pai, eu sou o pai, eu sou o pai. Hoje eu tenho essas informações. Ela não mandou para mim essa imagem. Na verdade, ela mentiu para mim. Uma das coisas que ela responde por falsidade ideológica e tal, que ela chegou no hospital e falou que o Henry tinha caído da cama. Nesse cenário, no dia seguinte. Ela não levou o Henry naquele dia para o hospital. Ela levou no dia seguinte, não na Barra da Tijuca, levou em Bangu. E fala para o hospital que ele caiu da cama. E ela fala para mim que ele caiu da cama, dormindo. Ela não fala que o Jairo botou ele dentro de um quarto e ele sai mancando, tá entendendo ou não? Um dos crimes que ela responde é sobre isso. Então, nesse sentido, o que eu pergunto para vocês? O que um adulto de 43 anos chega mais cedo da Câmara de Vereadores, entra no quarto com uma criança, fecha o quarto, liga a TV no último volume? Entendeu? Então, assim, eu só faço vocês a pensarem, eu não estou afirmando nada aqui, entendeu? Então, essa Você vai tentar incluir isso no inquérito para que seja julgado também, investigado? Não posso afirmar, Isael, e não posso falar a estratégia do júri, mas o júri... Travou lá, acho que é a conexão, né? Provavelmente. Travamos a chamada aqui com o Leniel, vamos aguardar ele retomar. Estamos conversando com o Leniel Borel, que é o pai do Henry Borel, uma criança de 4 anos que foi assassinada em 8 de março de 2021. Portanto, passados quase 4 anos, né? 3 anos e meio, até agora não temos um julgamento. O Jairo e a Monique continuam presos, né, Rafa? Sim. A Monique tinha sido preventivamente, né? Lembrando que a prisão preventiva ela não é resultante de uma condenação, tá? A preventiva ela requer tem alguns requisitos para que ela seja determinada. Então... E pode durar quanto tempo, Rafa? Não, aí a cada 3 meses o juiz, né, a justiça, ela vai avaliar, pode durar até o julgamento, como foi o caso da Flor de Lis, tá? Sim. Vai até o julgamento. Então, se não, até o julgamento, os elementos exigidos para que a prisão preventiva seja mantida, se permanecem os elementos, ele fica preso até o julgamento, tá certo? É claro que esse período depois ele é descontado da pena, né? Quando vem ali na dosimetria da pena,
aí depois é descontado esse tempo. Mas a prisão preventiva, ela é para evitar várias coisas, como, por exemplo, a pessoa ameaçar testemunhas, se a pessoa tem um poder aquisitivo, se é uma pessoa que tem condições, por exemplo, de fugir do país. Então, o juiz vai Reincidir no avaliar. crime. Exatamente, aí vai ver tudo isso e vai aí determinar a prisão preventiva, tá? Mas, Daniel, você acabou, recentemente, houve também uma outra polêmica envolvendo o seu nome, quando você se filiou a um partido e aí se entendeu que você estava tentando pleitear um cargo político. Como é que foi essa decisão de se filiar ao MDB, de se filiar a um partido político? Você é pré-candidato a alguma coisa? Fala para a gente um pouco sobre isso. Na verdade, o Israel, eu me filiei ao MDB, né? Foi até por acaso, né? A gente foi palestrar ali sobre pedofilia e violência infantil. Não sei se vocês Sim, lembram de um filme chamado Sound of Freedom, Som da sim. Liberdade. Foi um Uhum. filme do ano passado, e isso é uma realidade brasileira, tá? Essa é uma realidade, isso acontece aqui no Brasil. O Brasil, ele é rota, tá? De tráfico de crianças. Inclusive aqui no Rio de Janeiro a gente está tentando ajudar uma mãezinha, a dona Marise, a mãe do Edson Davi, né? Uma criança que sumiu, né? Essa mãe, né? Pelos indícios, ela acha, e pelo que tudo que tem demonstrando, essa criança não foi para o mar, mas é uma das coisas que a gente começou a verificar também, que são 75 mil que desaparecem desculpa aqui, por ano no nosso país, né? E ali a 75 mil gente. crianças, cara. E o que. Você teria, perdoe, você tem um número de quantos são resgatados desses que Então, desaparecem? falam que mais ou menos 50% é Rio-São Paulo, tá? A polícia, né, alguns órgãos falam que esse número ele é subnotificado porque as pessoas às vezes não retornam para falar que voltou, que apareceu, Ah, entendeu? tá. Que pode ser sim, mas é em torno de mais ou menos aí de 75% que permanece aí, que retornam, né? E em média, né? Então, assim, são números expressivos, tá? De desaparecimento, principalmente na área ali do norte e do nordeste, do norte e nordeste ali, brasileiro. Bom, e aí isso é muito justificado pela realidade que nós temos, né? Pedófilo nos Estados Unidos tá lá marcado na casa que ali que ali reside um pedófilo. Se um pedófilo vai de uma cidade para outra, ele tem que falar com ele tem que falar que ele está indo para uma cidade para outra. Aqui no Brasil eles estão no carnaval. Aqui no Brasil eles estão no verão. Então, Estou na assim, igreja, né? né? Pois é. Então, é uma realidade que nós temos, que a gente está lutando. Então, assim, nós fomos palestrar ali, né, no MDB, e acabamos nos filiando, né, na época, uma vez que a gente entendeu que a política poderia ser um dos caminhos aí para a gente conseguir ajudar mais, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma associação, né? Sou o fundador de uma associação, hoje eu não estou mais na presidência, que é a Associação Henri Borel, do qual em menos de 2 anos são quase 3 mil atendimentos, né? E a gente trabalha com criança e adolescente vítima de violência. E a gente trabalha com violência de uma forma muito presente, muito íntima, né? Que é o Uhum. pior tipo, que é o que a gente falou aqui: agressão de criança, adolescente, agressão física, psicológica, moral. Assim, eu não imaginava que esses números eram expressivos, né? Desta forma. Então, nessa caminhada, a gente foi ali e acabou, né, entendendo que havia essa possibilidade, mas hoje eu não estou mais no MDB, né? Hoje até me desfiliei ao MDB, hoje estou até no Progressista, no PP, né, no Partido Progressista aqui do Rio de Janeiro, né, lá com o doutor Luizinho, que é um deputado federal, foi um convite que nós recebemos lá para ir para o Progressista, e estamos estudando aí, né, essa possibilidade sim, né? Não nos apresentamos ainda no cenário político como pré-candidatos, né? Nós estamos aí vendo essa possibilidade, uma vez que entendemos que para conseguir ajudar mais, a política é um caminho, né? Falamos aqui sobre políticas públicas, falamos aqui sobre leis, né? E uma das coisas que eu tenho visto, por exemplo, aqui no meu estado,
a lei Henri Borel, do qual a gente conseguiu, né, lutou muito para aprovação, é uma lei nacional, mas ela precisa ser regulamentada. A lei Henri Borel, para que a gente capacite os profissionais, né, para que as pessoas, para que ela seja aplicada e ela seja aplicada no âmago, a gente precisa capacitar os profissionais, os educadores, os professores, os profissionais da saúde, todos, né? E a gente não está conseguindo avançar aqui, né? Diferente, por exemplo, de Guarulhos, né? Eu acabei de receber a notícia semana passada que em Guarulhos, em São Paulo, houve a regulamentação, tá entendendo? Da lei Henri Borel. Então a gente precisa avançar, né? E talvez a política é um caminho para que a gente consiga ajudar mais e mais. Falei aqui de números da associação e eu banquei a associação com recursos próprios até hoje, né? Sozinho. E a gente não consegue ajudar mais, e senão faria fila, né? Lá, porque toda hora é alguém pedindo ajuda. Toda hora alguém, alguma criança, alguma mãe pedindo ajuda, alguma mãe, né, com uma criança, uma adolescente vítima de violência, e a gente querendo ajudar mais. E a gente querendo, né, quem me acompanha aí em rede social, a gente querendo, mostrando essa realidade, esses números expressivos, e aí por isso que a gente entendeu naquele momento ali que talvez aí a política seja um caminho transformador, não a solução única, mas um meio para que a gente consiga ajudar mais e mais. Hafner. Olha, nada mais justo e bom, né, do que ver o Leniel assumindo uma cadeira. Porque, perceba, é você tirar um monstro, né, que estava ali, inclusive foi homenageado, recebeu a maior, digamos assim, premiação do estado do Rio de Janeiro, como sendo homem, né? Aquele homem, um homem, nada melhor do que isso, seria para a própria sociedade carioca e seria mais uma forma de se fazer justiça. Alguém Sim. que já está lutando, que já luta, né, que já vinha fazendo e está aí já disposto a outras pessoas. Quer dizer, a política nós precisamos justamente de pessoas que tenha, porque querendo ou não, mas eu não gosto de política. Tudo que acontece conosco em nossas vidas, né, em termos de sociedade, vem através da política. Se você coloca os maus políticos lá, o que é que vai acontecer? Nós vamos sofrer. Não tenha dúvida. Vai refletir em nós, não E é para bíblico, eles. né, Rafa? Pois A é. Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos governantes, né? Mas Eu vou citar Platão aqui, né? Vocês me permitem. O problema claro. de quem não gosta da política é ser governado por quem gosta. Então a gente entrega a nossa vida 4 anos para esses Tem caras, até o Aristóteles né? aqui, a política. Olha ele Aristóteles. aí, olha ele aí. Aristóteles. É isso. A gente entrega a nossa vida, né? 4 anos da nossa vida para eles, quer dizer, para o nosso futuro, né? E hoje eu não tenho visto, tá? Eu sei, eu tenho lutado, são 3 anos e meio lutando para políticas públicas, combatendo, né, essa violência infantil, esses números expressivos. Lutamos muito para a aprovação da lei Henri Borel, a associação Henri Borel aí trazendo essa realidade de uma forma prática, a gente conseguindo ajudar, palestra pelo Brasil inteiro, mas eu não tenho visto, a gente pede apoio e a gente não tem visto políticos comprometidos com essa pauta, políticos comprometidos com a bandeira da criança e adolescente. Mas eu tenho essa resposta, porque criança não vota, né? A criança não vota. Então, assim, você vê que tem muito poucos aí comprometidos em ajudar, em desenvolver alguma coisa em prol da criança para que a gente consiga diminuir esses números expressivos. Só que as pessoas esquecem quem tem filhos que foram crianças um dia. E assim, eu, Rafne e Isael, eu mostro de uma forma prática. Eu nunca imaginei, com toda a minha grau de instrução, com todas as minhas graduações, pós-graduações, mestrado, que a violência ia passar pela minha família, que eu ia viver esse cenário, porque a violência ela não tem cor, ela não tem raça,
ela não tem religião, ela não tem classe social, ela não tem poder econômico. Olha para minha vida. Aconteceu comigo, com um vereador, com um médico, com uma mãe professora. E a empatia comigo e com meu filho está muito relacionada a isso. As pessoas olham o seguinte: se aconteceu com esse tipo de família, pode acontecer com a minha. Pode Verdade. acontecer no interior do Brasil, pode acontecer no norte, pode acontecer na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, pode acontecer em qualquer lugar. Tá entendendo? Então, queridos, não espere que aconteça na sua família. Junte-se a nós, vamos lutar. 84% da violência doméstica ela é praticada dentro dos lares. É pai, tio, padrasto, madrasta, avô, vó. São pessoas que estão ali próximas. O lobo mau não é aquele que vai, vou acordar hoje e falar, não, hoje eu vou agredir uma criança. Tem uma probabilidade? Tem, só que essa percentual ela é muito menor. O maior percentual é dentro da família, tá? Falamos aqui, né, do pastor falando, né, que dos autistas, né, dos atípicos, falando como uma coisa até de problema, né, daquela mãe, né, do pecado daquela mãe, vivendo uma coisa até do passado. Sim. Nossa, e a gente traz hoje, a lei em Rio Borel prevê isso. Hoje, a violência, se for praticada com uma criança atípica, com uma criança vítima, se for praticada com uma criança deficiente, temos um aumento de pena. Hoje, a lei em Rio Borel prevê aumento de pena se a violência for praticada com criança. Então, assim, a gente precisa olhar para essas crianças. O número, né, de crianças atípicas é grande e a gente precisa olhar, né, com muito carinho para essas mães, para essas crianças, uma vez que a gente precisa. Esse é o futuro da nossa nação e ninguém estava olhando para isso. Leão, para a gente encaminhar para o fim, eu acho que é importante a gente discutir um pouco aqui, até rapidamente também, a respeito desses casos quando acontecem dentro do ambiente religioso. Você tem frequentado muitas igrejas, tem passado com palestras, contando seu testemunho também. O que você tem ouvido nessas igrejas por onde você passa? O que você tem aprendido com esse cenário? Bom, primeiro eu tenho ouvido, tenho sido muito bem recebido pelos pastores, né? Como uma coisa boa, porque nos gabinetes pastorais eles têm vivido essa realidade, a violência chegando e os pastores não sabendo como agir, né? Sim. O que fazer, para onde encaminhar, principalmente dentro das comunidades, né? Uma vez que se ele fala, né, que aquele membro, que aquela criança ela é vítima aí daquele membro e chega, por exemplo, para um gerente do tráfico, você está condenando aquela pessoa, né, para a morte, por exemplo. E a gente traz aí a lei em Riborel, a gente traz a associação em Riborel, a gente traz aí o que deve ser feito, como identificar, por exemplo, chega numa escola dominical, no domingo, num calor de 40 graus, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ou na Bahia, por exemplo, uma criança de moletom, opa, tem alguma coisa errada, correto? Chega na escola dominical, domingo, e é para fazer um desenho lá, para falar de Jesus, para falar lá, né, de fazer um desenhozinho, uma criança de 4, 5 anos, que seja, e desenha um órgão sexual, opa, tem alguma coisa errada. Só que nós precisamos de pessoas capacitadas dentro das igrejas, correto? Precisamos das professoras da escola dominical, precisamos que os pastores tenham esse tipo de consciência e, uma vez que identificado ou que chegue em seus gabinetes, o que fazer? E isso a gente tem falado para a igreja. E esse é um dos papéis que eu tenho falado, né? De falar para a igreja do papel que é importante de nos ajudar a combater esses números. Esse é o evangelho do reino, né? É dentro dos lares, é na sua comunidade, é dentro da sua rua, é no seu vizinho. Eu queria muito, Israel, eu queria muito, Hafner, que os vizinhos que dificilmente não ouviram as agressões do meu filho tivessem denunciado. A metros da minha igreja, meu filho estava falecendo. Eu já falei isso com o meu pastor na época, por exemplo. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa que tenhamos dentro da nossa comunidade cristã pessoas
empáticas, comprometidas e que saibam de fazer para nos ajudar a diminuir esses números, uma vez que a violência ela está dentro dos lares. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem sido bem recebido pelos pastores, porque muitos não estavam sabendo como agir. Sim. Muitos não estavam sabendo como lidar, uma vez que os números são expressivos. Os números são expressivos e está acontecendo e vindo para dentro da igreja, tá entendendo? Porque é uma realidade do mundo atual, né? Temos aí, né? Eu, por exemplo, eu sou Mananciais aqui no Rio de Janeiro, né? A nossa igreja, o número é muito baixinho, né? De separações dentro da igreja, né? O número de, mas ainda assim temos igrejas que as pessoas, né? Estão casais separados, casais jovens separados e que estão vivendo essa realidade de separação. E ali, né, não sabendo como fazer, enfrentando essa realidade, sofrendo, jovens, meninas jovens já, né, com a vida, já com crianças pequenas e não sabendo o que fazer. Então a gente apresenta essa realidade e temos indo levar essa realidade para as igrejas. E na minha visão, o papel da igreja ele é suma importante e suma importância para nos ajudar a diminuir esses números. Como fazer para levar o Leniel para palestrar na sua igreja? É possível? Tem espaço ainda na agenda? Lógico, lógico. Vamos lá. A gente está. É isso que a gente tem feito no Brasil inteiro. Hoje aqui no Rio de Janeiro eu tenho andado bastante nas igrejas, principalmente aqui no Rio. Quem está me acompanhando tem andado muito com o pastor aqui, Jorginho de Xerém, quem conhece, é um levita, é um profeta, estamos andando aí juntos, em várias igrejas que tem aberto. Pode me procurar aí na minha rede social também, né? E entrar em contato, a gente está indo lá. Isso para a gente é um canal de bênção, porque é Sim. isso que eu vou levar até o fim, né? De tentar ajudar as pessoas, de ajudar as famílias e me disponibiliza a minha vida aí para isso. Hafner. Eu só quero fazer uma pergunta bem rápida, porque eu estava até procurando aqui para mostrar uma imagem. Me parece, me lembre aí, se não me falha a memória, o Jairo, ele andava em igreja também. Ele frequentava cultos, inclusive, né? Rapaz, isso aí é Sim. uma coisa que eu fiquei sabendo e andando por aí hoje, até em algumas comunidades que a gente anda, ele falava o nome de Deus, né? Por aí. Eu vi fotos É, dele na igreja mesmo, dentro de sim, igreja participando sim. de culto. Sim, Inclusive. e inclusive muitos desses pastores que abriram, né, levaram, deixaram o Jairo entrar no altar, hoje se arrependem e já até me pediram perdão, por exemplo, né, decepcionado com esse tipo de realidade. Porque é aquilo, né, falam que no fim dos tempos, né, é o lobo, né, transvestido de cordeiro, Teve um correto? pastor aí de uma certa igreja, aí no Rio, em Bangu. Eu cresci em Campo Grande ali, eu conheço toda essa região, Senador Camará, Bangu, enfim. Uhum. Você conhece então? Não tem muito tempo que esse pastor, psicólogo, pastor, estava abusando de adolescentes, de crianças, já há algum Olha aí. tempo. Inclusive, quem prestou queixa foi a família de uma adolescente atípica que ele dava ali. Então, mesmo dentro da igreja, porque não é que venha de casa para a igreja, às vezes dentro do próprio ambiente da igreja, o predador Sim, está ali dentro. Então, essa sim, coisa de. Eu estava falando com Israel hoje, por telefone, é necessário que se observe o comportamento. A criança, ela demonstra quando algo está acontecendo. sim. Algumas E falam, outras não falam, mas demonstram, tá? Rafa, é Rendimento na justamente isso que escola, a gente tem falado. tristeza. Hum. É, você falou uma realidade, né? Eu aqui tô até com um papelzinho aqui, eu tinha anotado, e eu parabenizo o Fuxico Gospel que tem trazido essa realidade, né? Para todo nós do meio evangélico, né? Do meio gospel, do meio cristão, com muita responsabilidade. E não é só expondo, mas é demonstrando que isso existe, né? E que esse tipo de pessoas precisam ser afastadas, né? Não podem estar no altar, correto, Rafne, correto, Israel? Não podem estar, porque assim, senão, e isso é um provérbio, né?
como é que é? Lobos, ovelhas, quem, Lobo. Quem Ah. defende lobo sacrifica ovelha. É. quem defende lobos sacrifica ovelhas. Então, se a gente ficar aqui defendendo lobos, a gente vai estar sacrificando ovelhas. Tem aí exemplos não só no meio gospel, tem exemplos aí em outros meios também, tem aí João de Deus e Sim. inúmeros outros casos, né, que apareceram, mas nesse sentido a gente precisa falar isso com responsabilidade. E aí, Rafa, você demonstrar esse caso aqui, né, em Campo Grande, né, Bangu, esse que botou o Jairo ali, e é uma realidade que a gente acaba verificando, né? A psicopatia, Jair e Monique, são duas bombas, né? Esses psicopatas, eles se somam, correto? E aí, quando você vê um pastor, né, que coloca, né, que colocou, né, e depois se está cometendo um tipo de crime muito parecido, né, de pedofilia, é quase um psicopata igual, né? E isso, né, tem estudos relacionados a isso e a gente precisa aí falar com muito comprometimento e abominar, porque senão a gente vai estar sacrificando aí centenas de crianças dentro das igrejas aí, e a gente não está sabendo. Mais alguma pergunta, Rafner? Não, eu só estava lembrando aqui, não é questão da pergunta, o que a Monique falou, e eu até comentei sobre isso logo lá no início, né, de que ela disse que com a pandemia, que o casamento, eu digo, ainda comentei, eu falei, poxa, como é que uma pessoa como Leniel, né, eu ainda falei assim no vídeo, eu falei, como é que uma pessoa como Leniel, a mulher com carro, morando bem, se não me falha a memória, Recreio dos Bandeirantes, morando no Recreio, com carro na mão, com cartão, não precisava nem trabalhar se ela não quisesse trabalhar. Tem um marido que tem um trabalho embarcado, ou seja, não é para dizer que existe uma monotonia, mas por conta da rotina, da monotonia, mas não. Tem um marido desse, aí vem, não, porque a pandemia criou ali quer dizer, ela começa a dar uma série de desculpas para querer justificar O injustificável. o injustificável, né? O injustificável. Mas até aqui, só tenho a agradecer a Israel aí pela oportunidade, a Leniel também, tá? Obrigado. E o canal está à disposição, Leniel, viu? O Voo da Coruja, quando quiser também ir lá, então estou à disposição. Vamos lá, Pessoal, vamos para cima. sigam o Rafner, vão lá no canal O Voo da Coruja, o cara é gênio, todo dia tem live, quase todo dia tá lá ao vivo, logo cedinho, eu tenho acompanhado o Rafner. 6 da manhã chega notificação, 7 da manhã, você É comentando isso. do que Eu, acontece lá. eu, eu Sigam já o sou fã, Rafner. Daniel, fica à vontade. Obrigado. E sigam a gente lá também, Leniel Borel, quem puder nos seguir. Nós estamos aí nessa luta, né, no combate à violência infantil. É uma coisa que a gente vai continuar levando, né? Temos visto, né? E cada dia mais isso está mais claro, né? Acabou ontem, saiu o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. Os números são altíssimos, né? Não é só vocês botarem aí no Google e olharem o Anuário Brasileiro, né? Quantas crianças aí estão sendo sacrificadas, o número de abusos são altíssimos, violência física, psicológica, moral, sexual, institucional, e a gente aí está se levantando para combater, mas precisamos de pessoas. Tá? Agradeço o canal, agradeço aí o Fuxico Gospel, agradeço o canal, o Voo da Coruja também, por abrir esse espaço para que a gente fale isso com muito compromisso, porque são poucos, tá? Por mais que a gente pareça trivial o que a gente está falando aqui, e por mais que é necessário, são poucas as pessoas que estão falando sobre isso, Sim. e de uma maneira com muito compromisso para fazer a transformação nessa sociedade. Tá bom? Muito Leniel, o obrigado. contato, então, para levar você para palestras, seja para igreja ou para eventos, enfim, é através da sua rede social, é isso? Seu Instagram. Não, eu vou passar um outro telefone, né, aqui, Pode é o falar. 21 9 80 90 80 90. É um telefone fácil. Depois Israel deixa aí 21 na 9, descrição, né, Israel? tá? É o 21 9 80 90 80 90. Esse também é um telefone nosso, né? A gente atende lá, é um telefone pessoal. Quem quiser, né? É também um canal de denúncia que a gente usa. Quem quiser entrar em contato, mas quiser entrar também em contato na nossa rede social, a gente também está lá.
tentando aí levar, né, essa informação, tentando capacitar profissionais para que a gente consiga juntos diminuir esses números expressivos, né, que nos assolam todo dia no nosso país, tá? Deixa eu só Mas agradecer aqui rapidinho ao pessoal dos comentários. Tá rolando, inclusive, uma treta em sua defesa aqui. Ó. Tem um rapaz aqui é comprando mesmo? briga com o povo nos comentários. Sempre tem, né, Leonel? Sempre Não, aparece, faz parte, faz faz parte, parte. faz parte. É assim, nem Cristo, né? Agradou a todos, né? Nosso Senhor veio aqui e foi crucificado, querido. Quem sou eu, né? Só que a gente está aqui se disponibilizando para fazer a diferença. Eu gostaria muito que esses que estão criticando nos ajudassem a fazer a diferença, porque os números são altíssimos. E eu queria finalizar aqui o que o artigo 227 da Constituição Federal já falava, desde 88. O artigo 4º do ECA, né, já fala também há 34 anos, que é proteger a criança é um dever de todos. Não é do Leniel, não é só do Israel, não é só do Hafner, é de todos. Então, assim, quem está nos assistindo, é dever de todos nós, não é só do Estado, não é só da igreja, é dever de você como cidadão, na sua casa, na sua família, no seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho. O nosso dever é proteger a criança, dar voz para essas crianças, e juntos aí a gente conseguir ajudar essas crianças aí indefesas que sofrem todo dia. Obrigado. Deixa eu só abraçar a Jéssica Batista, minha sobrinha, que é conselheira tutelar, está nos acompanhando aqui também. O Melk Marques, que também é conselheiro tutelar. E o Alexander Campos, que é presidente do Conselho Tutelar, também aqui da minha cidade, estão acompanhando. Certamente tem muitos conselheiros tutelares que acompanham, né, as suas lives e interagem até Sim. nos seus conteúdos. Daniel, obrigado de coração por esse E já papo. vou dar Foi um spoiler muito aqui, bom. Israel. Vou Sim. fazer uma postagem aí nos próximos dias, homenageando. Eu rasgo elogio para o Conselho Tutelar, sou um entusiasta. Eu acho que, em vez da gente criticar, a gente tem que ajudar, né? Eu fui lá, né? Eu vou fazer um exemplo. Fui em um Conselho Tutelar e demonstrar a realidade do dia a dia do Conselho Tutelar. Cara, quem puder acompanhar, vocês vão ver o quão difícil é o trabalho do Conselho Tutelar, entendeu? Então, assim, antes de criticar, pessoal, vai lá e tenta ajudar e ver a realidade, vocês vão ver o quão é preciso da gente ajudar o Conselho Tutelar.